A graça e a paz de Jesus a todos, amém? Como é clichê dos pregadores falar, né? É motivo de muita alegria estar aqui com os irmãos mais uma vez. Sei que os irmãos sempre ouvem isso, né? Mas, amados irmãos, é motivo realmente de muita alegria estar aqui com vocês mais um dia, poder ministrar a palavra do Senhor aqui. Para quem não me conhece, chamo Paulo, a gente trabalha lá na Igreja Batista Viva a Palavra, a igreja com a qual a IBC tem contribuído, tem auxiliado, e assim caminhamos para a disseminação da mensagem do Evangelho aqui em nossa cidade, por onde o Senhor nos enviar, amém? Você que trouxe a sua Bíblia e quiser acompanhar, quero convidar-te a abrir 1 de Pedro, capítulo 1, no verso 3, iniciaremos. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 3. Essa época do ano a gente já começa a fazer as preparações, né, para festas, né? Tenho certeza que você já comprou lá suas uvas passas, né, para colocar no meio do arroz, né? Ou então você já recebeu aquele telefonema de um familiar, né, dizendo que vai passarem na sua casa, ou quem sabe você seja o familiar que vai até a casa de alguém, né? O fato é que essa época ela traz consigo alguns momentos, né? A gente vai lá, recebe o 13º, né? Dinheiro na conta, vai fazer uma viagem, festa, né? E também nós lembramos, revisitamos alguns conceitos, e principalmente nessa época do ano, nós lembramos da história da redenção através do Natal. Embora não seja a data exata, mas esse período nós, como igreja, temos a oportunidade de relembrar o momento da história, a plenitude do tempo, onde o Filho de Deus vem até nós, onde o próprio Deus vem até nós para nos proporcionar salvação. E nós revisitamos alguns conceitos, então, e para que possamos verificar se o que cremos está, de fato, alinhado com o que as Escrituras nos trazem. Porque várias outras crenças, vários pensamentos, filosofias contemporâneas, elas tentam se infiltrar em meio à nossa fé, e nós precisamos então revisitar sempre esses conceitos basilares, fundamentais da nossa fé, para verificar se estão alinhados ao propósito de Deus revelado e expresso nas Escrituras. Vamos fazer a leitura do texto? 1 Pedro, capítulo 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo amor de Deus, até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Isso acontece para que fique comprovado que a fé de vocês é muito mais valiosa que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo. É genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada, investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando predisse a vocês os sofrimentos do Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando, não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes são anunciadas por meio daqueles que pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. Amém? Então, o contexto da carta aqui é escrita por Pedro no início da década de 60, ali apontam os historiadores, e era um contexto em que a igreja está sendo perseguida, sofrendo hostilidade, sofrendo perseguição. Esse Simão, né, que é chamado de Kefas, ou Cefas, por Jesus, que indicava para a pedra, ele está em Roma, ao qual ele chama de Babilônia,
aqui mesmo nessa própria carta, e quem o ajuda a redigir essa carta ali é Silvano, e ele escreve às igrejas da Ásia Menor, que sofriam justamente essa hostilidade, essa perseguição por conta dos romanos e dos gregos também. Então, Pedro, ao escrever essas cartas, ele está buscando encorajar, testemunhar e fortalecer a fé daqueles irmãos que passavam por esse momento. E de que forma que ele faz isso? Revisitando aspectos basilares, aspectos fundamentais da fé deles. Então, o primeiro versículo diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro ele começa engrandecendo a Deus, exaltando ao nome do Senhor, por conta da regeneração que foi proposta aos chamados eleitos do Senhor. Assim como ele vai falar aqui aos eleitos de Deus, ali no verso de número 1. Essa regeneração que tanto foi para aqueles homens, mas que também nos alcançou. O que é regeneração? É a ação do Espírito Santo que nos transforma. Então, a inclinação do homem para o mal, agora ela é uma disposição para as coisas de Deus. A partir de Jesus, nós temos essa disposição para as coisas de Deus. Então, as obras, a obra de misericórdia do Senhor, o plano de redenção do Senhor nos alcançou, amém? Ele abriu os nossos olhos e nos deu disposição para as coisas de Deus. Por isso que muitas pessoas não compreendem, como a própria Bíblia diz lá em Romanos 1:28, que Deus entregou alguns à sua própria disposição, a uma mente reprovável. Ainda em 1 Coríntios 2:14, fala que eles não compreendem as coisas do Espírito. Mas Deus abriu os nossos olhos, Deus nos fez perceber, portanto que estar aqui hoje numa igreja, num domingo pela manhã, talvez entregar a sua oferta, contribuir, talvez chegar aqui e cumprimentar um irmão que talvez você não conhece direito, talvez deixar o seu sono de domingo pela manhã para estar aqui com os irmãos na igreja, para o mundo, isso vai ser uma loucura, e nós vamos ver que a própria mensagem de Jesus, a própria mensagem da salvação aqui ao longo da mensagem, ela é uma loucura para o mundo, mas para nós é o poder de Deus. E graças a Deus, se hoje estamos aqui, é porque foi da vontade do Senhor que estivéssemos reunidos enquanto seu povo, para ouvir, para orar, para louvar o nome dEle, para receber essas bênçãos que Ele tem propostas para nós. Graças a Deus por isso. E Pedro começa exaltando o nome do Senhor por isso. Bendito seja o Senhor que nos alcançou com a sua misericórdia, com a sua obra de misericórdia, e nos trouxe então para essa nova vida regenerada, feita de novo, né? Revestida, regenerada, é uma vida refeita. Nós agora andamos então segundo a transformação do Espírito de Deus todos os dias. Mas ainda ele continua dizendo aqui, ainda no verso 3, ele nos regenerou para o quê? Para uma viva esperança. E achei por bem fazer o título desta mensagem, a viva esperança, ou esperança viva que nos é proposta. Deus nos chamou e nos regenerou para uma vida, para uma viva esperança. Deus ele tem uma promessa para a regeneração de todas as coisas. Obrigado pela água, irmã. A irmã trouxe lá, obrigado. Então Deus prometeu que iria regenerar todas as coisas, que haveria essa regeneração. Tanto que nós olhamos lá no Gênesis, não apenas a humanidade ali, ela recebe essa maldição pela desobediência, mas a própria terra, né, ela também, amaldiçoada será a terra, né, por conta disso, da sua desobediência. E nós vemos aí quantas coisas, né, têm acontecido próximas da gente. A gente faz uma retrospectiva do próprio ano, a gente vê até tragédias naturais acontecendo, e nós vemos que tudo isso, toda essa dinâmica que a ação do pecado trouxe, como ela é presente até hoje. Mas o Senhor tem uma promessa de
regeneração de todas as coisas. A viva esperança aqui, então, ela está falando a respeito de uma vida eterna, que nos é dada através de Jesus, através da sua obra de misericórdia. Mas não é apenas uma esperança para o futuro, não é apenas uma esperança posterior, é uma esperança que se inicia agora, neste momento, no momento em que fomos encontrados por Jesus. A partir disso, nós andamos agora em um novo reino, que vai culminar em novos céus e nova terra. E ela é viva, justamente porque ela é uma esperança que não é passiva, ela é uma esperança ativa. E dessa forma ela provoca em nós uma série de sentimentos, uma série de forma de olhar, forma de perceber, uma cosmovisão nova, né? Uma visão de mundo nova. Nós temos lentes agora dadas pelo Espírito de Deus para todas as coisas, e então nós temos compromissos também em relação a isso, responsabilidades em relação a isso. É uma esperança ativa, não é apenas sentar-se e aguardar, mas levantar-se e ir. Eu gosto muito da passagem do pastor Douglas Gonçalves, quando ele fala que nós nos reunimos como igreja, e geralmente as pessoas entendem igreja como um ajuntamento de ovelhas, né? E certo, por um certo lado, é sim um ajuntamento de ovelhas, mas mais que um ajuntamento de ovelhas, é um ajuntamento de pastores, porque as pessoas são resgatadas e elas chegam como ovelhas, mas para se tornarem pastores, porque nós temos uma missão, que é ir e pregar esse evangelho de Jesus a toda criatura. A parte C do versículo, ela vai nos falar então, que é por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Uma viva esperança por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Não existe apenas um ser humano na face dessa terra que não esteja correndo atrás de Deus. Aí os irmãos, né? Como assim? Existem os ateus, né? Tem tantas pessoas, tantas formas de pensar aí. Não existe uma pessoa que não esteja correndo atrás de Deus. Se o irmão puder colocar o próximo slide, por gentileza. Eclesiastes 3:11. Deus plantou no coração do homem o anseio pela eternidade. Não existe um ser humano que não esteja correndo atrás de Deus, mas por não conhecerem o único e verdadeiro Deus, eles criam para si coisas que possam preencher ou ocupar o espaço de Deus na busca de saciar a sua alma, saciar o seu ser. Mas nós, bendito seja Deus, o Senhor nos alcançou e nos alimentou com o pão da vida. E aquele que beber dessa água nunca mais terá sede. E aquele que comer desse pão nunca mais terá fome. Então nós fomos alcançados e nós podemos receber essa plenitude do Senhor. Sabe, nós não andamos por aí como quem não sabe o seu destino, nós não andamos por aí vazios, mas o nosso convite, o convite para nós, é receber da plenitude do Senhor, ao qual nós saciamos a nossa alma, ao qual nele nós encontramos tudo o que precisamos. Esse sentimento de que talvez a fama, o dinheiro, tantas pessoas estão colocando coisas para tentar preencher o espaço, nós encontramos no único e verdadeiro Deus, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Essa era a afirmativa que aquela igreja fazia. Jesus Cristo é o Senhor. E por isso eles eram perseguidos por Roma. Eles eram colocados para queimarem como tochas vivas. Eles eram jogados aos leões. As demais diversas punições eles recebiam por uma afirmação: Jesus Cristo é o Senhor. E nessa afirmação então nós entendemos que há um poder enorme, que é uma transformação enorme, que é uma diferença enorme. Vamos pronunciar isso? Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Graças a Deus. Bendito seja Deus que nos alcançou para essa viva esperança, uma salvação, um reino que inaugura aqui nessa terra, mas que culminará na eternidade. O nosso coração, esse anseio pela eternidade, essa busca pelo transcendente, ela só pode ser preenchida em Jesus Cristo. O irmão pode colocar o próximo versículo, por favor? Então, o verso 3, ele vai afirmar para a gente: a viva esperança
O verso 13 não fala isso, né? É um resumo. A viva esperança é a expectativa da ressurreição dos mortos garantida pela vinda, obra e ressurreição de Jesus. E é nessa época do ano que nós lembramos justamente isso. A vinda, obra, ressurreição de Jesus e como nós estamos, então, inclusos nesse plano de salvação. Graças a Deus. Verso 5, irmãos, ele vai falar que nós somos protegidos, se você tiver com sua Bíblia e quiser acompanhar, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada. Então, nós vemos que não é aquela salvação do tipo, olha, a cruz está lá, você se batizou, agora, né? É isso aí. Eu vou estar lá no céu e você se vira aqui, né? Frase de parte de trás de caminhão, né? Faz por ti que eu te ajudarei, né? O Senhor prometeu que enviaria o Consolador, o Conselheiro, esse Espírito que testifica ao nosso Espírito, do quais somos filhos de Deus. Então nós somos protegidos pelo Senhor. Sabe, Deus é um Deus criador, Deus é um Deus que cria todas as coisas, Ele sustenta todas as coisas, Ele resgatou, mas não apenas isso, é um Deus que se relaciona conosco. E o convite para mim e para você, que nós possamos aprofundar-se num relacionamento com o Senhor, para experimentar não apenas essa proteção aqui que a Bíblia fala, mas todos esses atos de poder de Deus, esses atos de gratidão ao Senhor, que estão colocados nessa palavra que Pedro está falando. A parte B do versículo, lá fala, a salvação está prestes a ser revelada. E nós lembramos que a salvação, nós somos salvos. E salvos do que, de fato, né? Somos salvos do poder do pecado. Então, a primeira ação da salvação é que nós somos salvos primeiramente da culpa do pecado. Deus não nos olha mais como pecadores culpados, mas em Jesus agora nós realcançamos o perdão e a misericórdia. A palavra fala que Jesus, ele cessou a guerra que existia entre nós e Deus. Era como se estivéssemos em guerra contra Deus. O homem se rebelou e em Cristo Jesus nós alcançamos e temos paz para com Deus, de forma que as nossas orações elas são ouvidas, de forma que nós somos chamados a andar todos os dias com esse Senhor. Mas não apenas isso, Ele nos salva do poder do pecado. E como a irmã aqui mesmo mencionou, salvação do poder do pecado agora é um ato que vai nos levar à santificação. Todos os dias lutamos contra os nossos próprios desejos, contra os nossos próprios anseios, contra o que o mundo levanta, contra o que o inimigo tenta colocar em nosso caminho. Existe essa luta para que nós nos desviemos e busquemos então os princípios, valores, e busquemos viver a vida de um cidadão celestial. E no futuro nós seremos salvos da presença do pecado. Graças a Deus. Versículo 6, nós vamos encontrar algo que é paradoxal. Nisto vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Pedro usa um paradoxo aqui, um contraste, né? Vocês se alegram mesmo que agora estejam entristecidos. E ele vai comentar aqui justamente nesse sentido que a igreja estava passando por todo tipo daquelas dificuldades, daquela perseguição. E algo que as lutas, desafios, adversidades dessa vida não podem nos fazer, é nos tirar a alegria da salvação. Pedro escreve algumas doutrinas, doutrina vem de doutos, que significa ensinamento. E aqui Pedro está trazendo alguns ensinamentos fundamentais. Mas os irmãos percebam que, apesar de ele estar passando doutrinas, que isso seja algo necessário é estarmos aqui, por exemplo, num culto, num ensino bíblico, mas só aprender doutrinas não nos fará um discípulo do Senhor.
O discípulo, então, nós vamos perceber que ele é formado justamente no meio das prisões, tentando vencer as próprias fugas que estão dentro de nós, quando elas querem ignorar a voz de Deus. Irmão, acho que eu não pedi para o irmão colocar, né? Pode colocar o próximo slide, por favor? Essa alegria da salvação concedida por Jesus. Nós vamos ver que a fé, ela é refinada no meio das provações, de forma que todos nós passaremos por provações, e é algo necessário. Nós só refinamos a nossa fé no meio das incertezas, e isso é para que lembremos que nós temos que desapegar-se das coisas deste mundo, e que elas vão nos tornar, são justamente quando passamos pelas provações, que nós lembramos que elas querem nos tornar mais celestiais do que terrenos, porque por vezes nós firmamos os pés aqui e achamos que aqui deve ser o nosso lugar final, mas não é o nosso lugar final. As provações muitas das vezes são para nos lembrar, olha, você está aqui, mas você é um peregrino, você é um cidadão dos céus e tem algo maravilhoso preparado para você, sabe, essa luta, essa dificuldade, isso que nós vemos no geral na sociedade hoje em dia, e como é uma sociedade deturpada dos valores, como é uma sociedade que caminha de mal a pior, como a própria palavra fala, mas nós nos lembramos, como remidos, como regenerados, que nós somos chamados para uma viva esperança, um novo céu, uma nova terra, e tudo isso graças a quem? Graças ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando passarmos pelas lutas, pelas prisões dessa vida, e aqui nós lembremos que ali no ano 70, aproximadamente, teve o grande incêndio de Roma, os cristãos foram culpados, e ali a perseguição ficou ainda mais ferrenha, né? Nero joga a culpa justamente nos cristãos, e aí acontece toda aquela perseguição. É muito provável que Pedro e Paulo, nesse momento, que acabaram sendo tiradas suas vidas. Então é mesmo nesse contexto aqui de luta que Pedro está escrevendo isso. Se eu falar Paulo às vezes de Pedro, em vez de Pedro, os irmãos, a gente gosta dos dois, né? Então é nesse contexto que o Senhor está forjando a fé daqueles irmãos. E aqueles irmãos que morreram, na certeza, morreram por uma convicção. E qual que era a convicção? Jesus Cristo é o Senhor. Esses irmãos hoje desfrutam da glória do Senhor e aguardam a sua segunda vinda, ao qual se juntaremos a eles e desfrutaremos então de novo céu e de nova terra. Amém? Deus pode preencher os anseios da nossa vida. O Senhor Jesus que é o único que pode completar-nos. O verso de número 8, mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Então nós falamos que cremos, mas nós não cremos em qualquer coisa. A fé, ela tem que ter um objeto, né? A fé, como alguns dizem, que a fé é um salto no escuro. Eu não acho que a fé é um salto no escuro. A nossa fé, a nossa crença, ela tem um objeto. Nós cremos, mas cremos em quê? Cremos em Cristo Jesus, o nosso Salvador, e nas suas promessas e na sua palavra. É isso que nós afirmamos, é isso que aquela igreja lá, aquelas igrejas da Ásia Menor, é isso que Pedro, é isso que Paulo, eles afirmaram. E assim, dessa forma, então, nós cremos que nós não devemos apenas acreditar que um dia ele morreu e ressuscitou, mas amá-lo. Como Jesus fala, aquele que me ama guardará os meus mandamentos. E é isso mesmo, mais uma vez, para o mundo parece loucura. Nós cremos em um judeu da Palestina que nasceu lá, toda aquela história, né, que nós ouvimos agora na época do Natal, né? Eram 3 reis magos, né? Não eram 3 reis magos, eram reis, eram magos, né? Tudo já volta aquela mesma coisa da uva passa no arroz, né? Então, aquela discussão. Então nós crer nesse judeu que veio da Palestina, morreu, viveu, nasceu, viveu e morreu, mas ressuscitou. E como nós dizemos aqui, nunca ouvimos, para o mundo é loucura, mas é porque a Escritura testifica nele, é porque esse Pedro, seu discípulo, escreveu isso para nós. Nós cremos porque a Escritura nos traz isso.
Mas para o mundo é loucura crer que aquilo que começou como uma seita do judaísmo, começou lá a seita dos nazarenos, né, como eles eram chamados, tudo em cima daquela declaração. E talvez os romanos olhassem para aqueles homens, né, e tivessem alguns boatos. Eles são canibais, porque alguém falou que eles têm que comer a carne e o sangue. Então, talvez tivessem alguns boatos que eles não serviam, eles não se prostravam às autoridades, eles queriam fazer, na verdade, era uma revolução, porque tinha um novo rei. E dentro de todos esses boatos e de toda essa parte histórica, nós vemos que a nossa fé, ela parte disso. E essa declaração, então, ela produz a alegria da salvação. Qual a declaração? Jesus Cristo é o nosso Senhor. E lembremos que aqui nós podemos estar sem ouro, sem prata, como o apóstolo fala aqui, que não foi por ouro, né? Nós podemos estar no meio de uma prisão, prestes a morrer no outro dia. Nós podemos estar, talvez, desfrutando sim de momentos bons. Mas nós temos que lembrar que essa alegria é na salvação que nos está proposta. Mesmo passando por todos esses reveses, a orientação é: lembre-se da alegria da salvação, porque você recebeu e foi regenerado, foi chamado para uma nova vida, para uma esperança viva. Quando nós olhamos os discípulos no caminho de Emaús, o coração deles ardiam. A Bíblia fala, nosso coração queimava, nosso coração ardia, em algumas traduções, porque Jesus apareceu e testificara para eles de tudo aquilo que haveria de acontecer. E hoje o nosso coração também. Dizer que um judeu veio, viveu e morreu, para o mundo é loucura e não traz nada, mas nós, quando ouvimos isso, nosso coração queimou, nossa mente ardeu e nós fomos tocados pelo Espírito Santo do Senhor. Portanto, que Pedro fala aos eleitos de Deus. E se hoje você está aqui, se você crê nisso, se o teu coração arde com essa declaração, que Jesus Cristo é o Senhor está nos chamando e reafirmando em nós uma esperança viva, graças a Deus. Pode colocar o próximo slide, por favor, meu irmão. Portanto, era o próximo, era o anterior, meu irmão. Deixa eu ver só, por favor. A alegria da salvação concedida por Jesus. Então, nós como cristãos não podemos levar uma vida amargurada. Nós, quantas das vezes difícil é lidar com um crente, quando você conversa e Deus é culpado, o irmão é culpado, a situação é culpada, sempre tem algo que está lhe incomodando, é difícil para mim, parece o paralítico do tanque de Betesda lá, Senhor, as águas se movimentam muito rápida, Senhor, os outros chegam após mim, antes de mim, Senhor, não tem ninguém que me ajude. E Jesus está perguntando para ele, você quer ser curado? Quer ser curado? Quer ser curado? E parece que ele começa a olhar para todas as coisas em volta, eu estava na janela do prédio ali, a sexto andar, e aí eu parei um dia e olhei e comecei a olhar para baixo, porque a tendência nossa é chegar e, é alto, se cai ali, já era, A gente começa e vai, põe a cabeça ali, com aquele medo, dá um pouco de talvez uma ansiedade, algo assim. E a tendência nossa é olhar, e eu lembro que era um final de tarde, e eu olhava para baixo e via aquele concreto lá, umas rachaduras naquele concreto, um concreto frio. Mas por algo que aconteceu, eu não sei exatamente o que foi, eu acabei levantando a cabeça para frente e eu olhei para o céu, que estava com um pôr do sol, que os irmãos, é indizível, como diz aqui o apóstolo Pedro, um aspecto alaranjado, não sei nem se eu falei certo, laranjado, agora me fugiu, mas uma visão bonita. Eu vi ali, aqueles pássaros ao horizonte, parecia uma pintura, parecia uma moldura, dava ali para fazer, e trazendo para um comparativo a vida,
os reveses dessa vida, as coisas elas querem tendenciar-nos a olhar para baixo, elas querem tendenciar-nos a olhar para as coisas aqui dessa terra, para um lugar frio, para um lugar de morte, para um lugar onde não tem solução. Mas quando Deus, através de Jesus Cristo, levantou os nossos olhos para o horizonte, e não apenas para o horizonte, mas para cima, nós podemos ver que a vida, o reino dele que inaugurou em nós, ele brota agora vida e vida com abundância, e não apenas vida com abundância aqui nessa terra, mesmo no meio das dificuldades, das lutas, das prisões, mas também vida e vida eterna que culminará num novo céu, na nova terra, junto ao nosso Rei. Aleluia, glória a Deus. Então que lembremos que nós somos chamados a lembrar-se dessa alegria da salvação que nos foi concedida pela graça e misericórdia de Jesus. E por fim, amados, pode colocar o próximo slide agora, por favor. João 5,39 fala, Jesus falando com aqueles fariseus: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna, e são as Escrituras que testemunham ao meu respeito. Todo o Antigo Testamento é arquétipo, aponta para Jesus. Ele revela Jesus. Nós vemos diversos tipos de simbologia, tipologia, sombras nas histórias ali contadas no Antigo Testamento. A rocha de Moisés, Isaac e aquele cordeiro. Nós vemos Jacó e Esaú, o irmão que substitui. Existem diversas ligações no Antigo Testamento que há profecias que revelam que Jesus Cristo é o Senhor. E a salvação sempre foi pela fé naqueles que creem no seu nome. A salvação no Antigo Testamento era a salvação pelo Messias que havia de vir, e para nós hoje é a salvação no Messias que veio a essa terra e viveu aqui, morreu em nosso lugar e ressuscitou e nos prometeu uma vida em novos céus e nova terra. Graças a Deus, meus irmãos, que nessa época então nós possamos, mais que lembrar justamente aquilo que aconteceu, mas que nós possamos nos entregar com alegria a Jesus Cristo, pois Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém? Gostaria de orar, convidar os irmãos a ficarem em pé, amém? A outra vez que eu trouxe a mensagem, eu levei acho que 1 hora de mensagem. Eu achei que eu nunca mais ia trazer a mensagem aqui. Mas graças a Deus, irmãos, eu agradeço pela oportunidade de estar aqui. Agradeço ao pastor Elias, que está em viagem, pela oportunidade, pelo convite. Agradeço por toda a igreja. Graças a Deus eu dou pela vida de vocês, assim como os irmãos também estão sempre em oração. E eu creio que também estamos em oração. Nossa igreja lá, naquele local, também está aqui nas orações dos irmãos. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor. Nós te rendemos adoração, nós nos entregamos a Ti, Pai. Nosso coração, Pai, queima, arde o nosso coração, Senhor, Pai, está pleno de satisfação no Senhor, porque fomos alcançados, Pai, porque fomos redimidos, porque fomos resgatados, porque recebemos as Tuas promessas de vida, vida com abundância, de vida eterna, e tudo através da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu favor, ó Deus. Louvamos o Seu nome essa manhã, Pai, porque o Senhor, Pai, revelou essa mensagem aos nossos corações, e nós, Pai, podemos então crer que o Senhor, ó Deus, nos alcançou, Pai, nos limpou, nos regenerou, e mais que isso, que o Senhor caminha conosco todos os dias dessa vida, pela ação do Teu Espírito Santo. Portanto, eu te peço nessa manhã, Pai, que o Senhor possa conservar-nos, Pai, que o Senhor possa proteger a nossa fé, que o Senhor possa derramar do Teu poder sobre as nossas vidas. Se alguém, Pai, não está sentindo satisfação, Pai, que nessa manhã esse momento cesse, e o seu coração seja cheio da presença do Senhor, que o Senhor transforme cada vez mais, de dia após dia, de glória em glória, a vida dos teus filhos, Pai, para que mesmo em meio às provações, às dificuldades, Pai, nós possamos lembrar que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Amém, e graças a Deus. Agradeço a oportunidade, meus irmãos.